A zombaria é uma desgraça. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia apresenta a zombaria como algo muito ruim. E ela mostra a sua cara quando, depois do circo terminado, as pessoas percebem o que estavam fazendo e que a zombaria, na verdade, é um ato de crueldade do coração humano. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 44. Nesse momento, Jesus está na cruz, entre dois ladrões. Acaba de responder à fé de um deles, dizendo que naquele dia mesmo estaria com ele no paraíso. E já a partir do verso 44, lemos assim: já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra até as 3 da tarde. Traduções mais clássicas trazem a forma de horário judaica. Então, talvez por isso você está lendo a hora sexta, a hora nona, porque os judeus contavam a partir do nascer do sol, que é por volta das 6 da manhã, e eu estou lendo uma tradução aqui, estou usando a Nova Versão Internacional, que já traz tudo para os nossos termos, para que a gente entenda o que está acontecendo. Então, por volta do meio-dia, estava escuro, como se fosse noite. E isso ficou assim até 3 da tarde, o sol já não brilhava. Escuridão total. E aí o véu do santuário se rasgou ao meio. O santuário era lá dentro da cidade. Jesus estava sendo crucificado fora da cidade. Lá no santuário era um lugar que o sumo sacerdote, o principal sacerdote, entrava uma vez por ano. E lá, então, havia uma cortina que separava. Não era uma porta, era uma cortina, um véu lindo, enorme, que fazia a separação entre o Santo dos Santos, que era esse lugar onde só entrava-se uma vez por ano, só o sumo sacerdote, e o Santo, que era o lugar onde os sacerdotes exerciam seu ofício. E esse véu, essa grande cortina, se rasgou de alto a baixo. Muitos significados aqui. O acesso a Deus está aberto. Deus saiu do Santo dos Santos. São significados possíveis e que se complementam, né? Então a ideia agora é que a adoração é em qualquer lugar, se adora em espírito e em verdade. Jesus ensinou isso para a mulher samaritana lá em João. As pessoas ainda estão pensando que a adoração é num lugar. Eu tenho que ir. A expressão, por exemplo, casa de Deus, expressão até bonita. Mas quando a pessoa acha que de fato Deus habita naquele espaço e que lá ela está na presença de Deus mais intensamente do que em qualquer lugar, aí a compreensão está errada. E ainda mais, que a adoração a Deus se deve dar naquele lugar chamado casa de Deus, seja qual for o lugar. Também é uma concepção errada, porque Jesus falou que a adoração seria em espírito e em verdade. Quando alguém perguntou para ele, uma mulher perguntou, a adoração é aqui ou é lá? Ele falou, não é nem aqui nem lá, é em espírito e em verdade. Então, a expressão casa de Deus, expressão antiga, clássica, mas não deve ser confundida com algo literal. Não devemos confundir com como era, por exemplo, com o templo dessa época, em que realmente se tinha aquela questão, olha, lá é a presença de Deus, é só lá que se faz adoração. Então, rasgou o véu, e aí, nesse sentido de, como se fala, Deus saiu do templo, qual é o sentido disso? Deus não estava preso lá dentro. Mas é o sentido de que a adoração agora, ela não se dá mais segundo um rito, nem num lugar específico, nem mesmo com a mediação de alguém especial, que é o sacerdote. Porque a adoração agora, ela é sim do povo de Deus coletivamente, mas o mediador é Cristo. Então rasgou o véu do templo e Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus então entrega-se a Deus e, como ele já falou, ele entregou a sua vida para ele mesmo retomá-la. E tendo dito isso, expirou. Tanto em grego quanto em hebraico. As palavras para espírito são as mesmas para sopro, vento. Então, expirar é sair o espírito. Inspirar é entrar o espírito. O Espírito Santo é o vento santo, o sopro santo. Então é mais significativo esse texto quando a gente entende. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, e aí Jesus expirou. Quer dizer, entregou o seu espírito como seu último sopro. E havia um centurião ali. Centurião era o chefe de uma centúria, era uma tropa romana, com um número em torno de 100. Não era exatamente 100, tinham centúrias bem maiores do que isso e algumas bem menores.
mas não era um soldado raso, era alguém já com, vamos dizer assim, um cargo, né? Era um oficial romano. Nós temos alguns centuriões proeminentes na história da Bíblia, e então nós sabemos, né, que eram figuras assim. E esse centurião, ele viu o que aconteceu. Ele viu todo o teatro. Ele viu o show de horrores. Ele viu a tortura. Ele viu Jesus sendo conduzido, como diz a Bíblia, como diz Isaías, né, como uma ovelha muda ao matadouro. Esse homem, eu tento imaginar quantas execuções de criminosos que ele já viu ao longo da vida. Gente praguejando, blasfemando, xingando, gente chorando, todo tipo de situação. E ele vê Jesus como ovelha muda que vai ao matadouro. E ele vê Jesus orando por ele mesmo, o centurião, e pelos outros. Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa. E ele vê Jesus no seu último ato, antes da morte, dizer, Pai, eu estou entregando o meu espírito agora. Expira e entrega o espírito. Escuridão total. Esse homem percebeu que estava tudo errado. E diz aqui o texto de Lucas que esse homem louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. A gente entende, lendo os evangelhos em conjunto, que esse centurião ainda não tinha uma percepção, um entendimento de que Jesus era o Cristo de Deus e que só há um Deus. Mas ao olhar para Jesus e declarar que Jesus é justo, isso é um louvor a Deus. Veja que mesmo ainda sem uma compreensão total, esse homem louva a Deus. Esse homem era justo. Em outro evangelho nós lemos que ele disse até mais, né? Esse realmente era um filho de Deus, no sentido de assim, como aqueles que adoravam muitos deuses, né? Pensavam, um herói, um semideus. Mas esse homem louva a Deus, porque ele entende e ele atribui a Jesus a característica de justo. E muitas vezes a fé começa assim. A fé não começa com compreensão total, a fé não começa com grandes tratados teológicos. A fé começa com alguém olhando para Jesus e percebendo, ele é justo, ele é santo, eu não sou. Ele morreu sem fazer nada de errado, eu faço coisas erradas. Assim começa. E assim começou a fé desse homem. Ele louvou a Deus dizendo, esse homem era justo, certamente. E aí o show acabou. A zombaria, aquele festerê, o pessoal rindo de Jesus, zombando, aquela gritaria toda, tortura. De repente um silêncio. Jesus entrega seu espírito, expira. O centurião olha para Jesus e fala, esse era justo. Trevas cobrem a terra. E toda aquela zombaria, ela mostra o que ela era. Tem um homem morto diante deles, um homem do povo deles, que nunca fez um mal sequer, está ali, perdeu sangue, ferido, aquele corpo desfigurado pelo espancamento, nu, deixaram ele pelado numa cruz, suas roupas sorteadas, distribuídas, e o silêncio. As pessoas olham para aquela cena e é o momento que a zombaria perde a graça. É o momento que as pessoas caem em si e mesmo que não deem glória a Deus reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, elas conseguem entender o suficiente para perceber que participaram de um show de horrores, zombando de um inocente. Quando eles começaram a ver isso, o que eles começam a fazer? Pranto. Eles vão se afastando, batendo no peito. E o que é bater no peito? Para um judeu, luto. Então veja que muita gente entrou nesse lugar, foi para esse lugar, dando risada, conversando com os amigos, apontando lá para Jesus e saem fazendo o quê? Batendo no peito. A zombaria é uma desgraça. Quanta gente zomba quando está no grupo, mas tiver que sentar com a pessoa que está sendo zombada. Imagina o seguinte, imagine alguém que está zombando de
qualquer pessoa que seja. Um grupinho zombando. Tente imaginar agora essas mesmas duas pessoas, o que é zombado e o que zomba, sentados juntos na casa da mãe de um deles, sentado na mesa da cozinha tomando café. E aí fala assim, zomba agora. Perdeu a graça. A zombaria, ela tem essa coisa do grupo, da multidão, do se esconder. E aqui acabou a graça. Aqui virou luto. A festa virou luto. Mas todos que conheciam Jesus, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram observando essas coisas. Ficaram de longe, mas observando. Então a gente sabe que quem saiu batendo no peito em luto não foi os discípulos. Foram os que entraram zombando. E os discípulos, quem conhecia Jesus, ficaram ao longe observando. Quem veio desde a Galileia, inclusive as mulheres. Então, mais uma vez, Lucas dando destaque para as discípulas de Jesus Cristo. E havia um homem chamado José. Ele era membro do conselho, do Sinédrio, que era o conselho que reunia as autoridades para tomar decisões ali pelos judeus. Ele era bom e era um homem justo. Justo, tá? No hebraico, tzadik, quer dizer uma pessoa que pratica o bem ativamente. Não é só alguém que quando tem uma situação para decidir, ele decide pelo certo. Não é só isso. É alguém que se preocupa com o necessitado. Na cultura judaica, justiça está intimamente ligada à prática de obras pelos necessitados. Então José era um homem bom e justo que não tinha concordado no procedimento dos outros. A gente não sabe, ou ele foi contra, votou contra, ou nem chamaram ele. Vamos lembrar que foi um julgamento de madrugada? Provavelmente chamaram só os que aprovariam aquela decisão maldosa. Ele era de Arimateia, na Judéia. Arimateia, aqui fala cidade, para nós já seria hoje quase que uma vila, um lugar pequeno. E esse homem esperava o reino de Deus. Ele tinha esperança na chegada do reino de Deus. Então ele foi lá e se dirigiu a Pilatos, ao governador romano. Um ato de coragem. E pediu o corpo de Jesus. Por que um ato de coragem? Jesus foi morto sob a falsa acusação de ser um inimigo político de Roma. José de Arimateia, ao ir a Pilatos pedir o corpo para sepultar, automaticamente se identifica como amigo de Jesus. As pessoas não faziam isso, não. Muitos cadáveres eram abandonados em todo o Império Romano se a acusação fosse de sedição, porque ninguém queria estar associado, ninguém queria nem sepultar o cadáver. José vai lá e pede. E desceu o corpo de Jesus, desceu o corpo de Jesus envolvendo um lençol de linho e colocou o corpo de Jesus num sepulcro cavado na rocha que não for usado ainda. José fez o rito comum da época, envolver em linho e aí cedeu para Jesus, para o corpo de Jesus, a própria sepultura, uma sepultura nova, escavada em rocha. Essas sepulturas normalmente eram sepulturas coletivas. Então se colocava alguém, se sepultava, depois de um ano se voltava na sepultura, abria, se pegava o que sobrou da alçada, colocava numa caixa mais no fundo e a sepultura servia então para outra pessoa. Normalmente eram sepulcros familiares. E era o dia da preparação, estava para começar o sábado. Sábado, judeu para tudo, né? Preparação para a Páscoa, né? Então, por isso, essa movimentação em comum, né? Vai lá, põe Jesus no lençol, põe no sepulcro, por quê? Porque está vendo sábado, tem que parar tudo. E as mulheres que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus foi colocado nele. Elas ficaram observando aquele homem cuidando do corpo do Senhor Jesus. E foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Elas viram José envolver Jesus no lençol de linho. Nós lemos no Evangelho de João que Nicodemos também foi junto com várias preparações para embalsamar o corpo. Só que essas mulheres também queriam servir. Então elas foram para casa, observaram lá, foi lá. Foram para casa e elas prepararam perfumes e especiarias para elas também se dirigirem para embalsamar o corpo. O sepultamento judaico, especialmente naquela época, não era como o nosso, tá?
Por exemplo, nós velamos o corpo. Por que nós velamos o corpo? Para evitar que se enterre uma pessoa que parece estar morta, mas está viva. Isso é uma tradição nossa. E os judeus? Não, morreu, enterra logo. E os judeus, nessa época, especialmente, manipulavam o cadáver depois do sepultamento. Então sepultaram rápido porque vinha o sábado. Quando passasse o sábado, eles iam voltar lá para continuar embalsamando o corpo. Foi por isso que elas se prepararam. E descansaram no sábado para obedecer o mandamento de descansar no sábado, que é o mandamento lá da lei de Israel. Vou retomar aqui esse ponto brevemente, já que o capítulo encerra com isso. Não é mandamento para a igreja, como nenhum mandamento do Antigo Testamento é para a igreja. O Novo Testamento trata disso claramente. Então, por exemplo, vou pegar lá um mandamento e ir explicar por que nós cumprimos. Lá na lei de Moisés está escrito assim: não cometerás assassinato. Algumas traduções erram por dizer não matarás, mas no hebraico é diferente o simples matar do cometer assassinato. Não cometerás assassinato. Se nós não cumprimos a lei, por que nós seguimos isso? Porque o Novo Testamento diz que até mesmo odiar o irmão já é assassinato. Então nós vamos além de simplesmente não cometer assassinato. Nós nem mesmo alimentamos o ódio. Entendeu? Então nós não guardamos o sábado, porque o sábado era para os judeus. O sábado era na lei. O sábado não é para a igreja. Deixo vocês com isso. Voltamos na próxima para seguir o nosso estudo da Bíblia Sagrada. Até lá.